Existe uma pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer em voz alta, mas ela ecoa no fundo do coração de muita gente. Será que todo mundo que se diz cristão realmente é? Essa pergunta não é confortável. Ela incomoda, ela provoca. E justamente por isso muita gente foge dela. Só que a Bíblia não foge. Jesus não fugiu. E hoje você também não vai fugir, porque existem sinais claros, visíveis, repetidos ao longo das Escrituras, que revelam quando alguém apenas carrega o rótulo de cristão, mas nunca teve o coração transformado. E antes que alguém se defenda dizendo, isso é julgamento, calma. A própria palavra nos ensina que a árvore é conhecida pelos frutos, não pela placa na frente, não pelo nome da igreja, não pela Bíblia embaixo do braço, pelos frutos. E é exatamente sobre isso que vamos falar. Talvez você reconheça esses sinais em pessoas próximas. Talvez em algum momento você reconheça em si mesmo. E se isso acontecer, não é para condenar, é para despertar, porque ainda há tempo. Vamos direto ao primeiro sinal. O primeiro sinal de que alguém não é realmente cristão é quando essa pessoa vive de aparência, mas não de transformação. Ela fala bonito, usa palavras evangélicas, sabe dizer glória a Deus, amém, Deus é fiel. Mas a vida continua exatamente a mesma. Os mesmos hábitos, as mesmas escolhas erradas, os mesmos pecados repetidos sem arrependimento. Essa pessoa até acredita em Deus, mas nunca permitiu que Deus mudasse quem ela é. Cristianismo não é maquiagem espiritual, não é trocar o vocabulário e manter o coração sujo. Não é postar versículo e continuar vivendo como se Jesus nunca tivesse morrido na cruz. A Bíblia diz que quem está em Cristo é nova criatura. Nova, não reformada, não ajustada, nova. Quando não existe mudança de comportamento, de valores, de direção, o que existe é apenas religião vazia. E aqui está algo que dói ouvir. Muita gente confunde frequência na igreja com intimidade com Deus. Vai aos cultos, mas não ora. Ouve a palavra, mas não obedece. Canta louvores, mas vive em desobediência. Isso não é fé viva, isso é rotina religiosa. O segundo sinal é ainda mais perigoso. A pessoa escolhe quais partes da Bíblia quer obedecer. Ela ama falar de bênção, mas ignora arrependimento. Ama promessas, mas rejeita a correção. Ama céu, mas não quer cruz. Quando a palavra confronta, ela relativiza. Quando a palavra corrige, ela se ofende. Quando a palavra exige mudança, ela diz: Deus conhece meu coração. E sim, Deus conhece. Esse é o problema. Cristão de verdade não negocia a verdade. Não adapta o evangelho ao próprio conforto. Não cria um Jesus personalizado que nunca confronta, nunca corrige e nunca exige nada. A Bíblia não foi escrita para confirmar nossas vontades. Ela foi escrita para nos transformar. Quando alguém vive escolhendo o que obedecer e o que ignorar, essa pessoa não segue a Cristo, segue a si mesma. E isso nos leva ao terceiro sinal que quase ninguém gosta de admitir. Não existe fruto visível do Espírito. Onde estão o amor, a mansidão, o domínio próprio, a paciência? Não estamos falando de perfeição, mas de direção. Todo mundo erra, todo mundo cai, mas quem é cristão de verdade se levanta diferente, aprende, se arrepende, busca mudança. Quando alguém vive constantemente na raiva, no orgulho, na mentira, na inveja, na falta de perdão e acha isso normal, algo está errado. O Espírito Santo não habita em silêncio absoluto. Quando ele entra, ele incomoda, ele confronta, ele trabalha. Se não há conflito interno, se não há luta contra o pecado, se não há desejo de agradar a Deus, talvez o Espírito nunca tenha entrado. E isso é sério, muito sério. Agora preste atenção nesse quarto sinal, porque ele passa despercebido por muitos. A pessoa ama mais o mundo do que a Deus. Ela diz que ama Jesus, mas suas decisões mostram outra coisa. Seus valores são os mesmos do mundo. Suas prioridades são as mesmas do mundo. Seu prazer está nas mesmas coisas que afastam de Deus. Quando precisa escolher entre obedecer a Deus ou agradar a si mesma, ela sempre escolhe a si mesma. Jesus foi claro: ninguém pode servir a dois senhores. Não existe meio cristão. Não existe cristão apenas aos domingos. Não existe cristão secreto
escondido, disfarçado. Quem ama a Deus vive para ele. Quem ama o mundo apenas usa o nome de Deus quando convém. E aqui está a verdade que poucos pregam. Não é o que você diz que define sua fé, é o que você escolhe quando ninguém está olhando. Esses sinais não foram criados para atacar ninguém. Eles existem para alertar, para despertar, para salvar. E ainda há mais sinais, sinais ainda mais claros. Alguns deles podem até chocar você. Jesus nunca foi superficial quando falou sobre quem realmente pertence a ele. Pelo contrário, as palavras de Cristo foram diretas, profundas e muitas vezes desconfortáveis. Em Mateus 7:21, ele declara algo que deveria fazer qualquer pessoa parar e refletir com seriedade. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Perceba isso. Não é quem fala, não é quem aparenta, é quem pratica. Aqui Jesus desmonta a ideia de que ser cristão é apenas uma confissão verbal. Existe uma diferença enorme entre chamar Jesus de Senhor e viver como se ele realmente fosse. Isso nos leva ao quinto sinal de que alguém não é realmente cristão. Essa pessoa não obedece a Deus quando a obediência exige renúncia. Enquanto obedecer é fácil, ela obedece. Enquanto o obedecer não custa nada, ela segue. Mas quando a palavra exige abrir mão de algo, mudar um comportamento, abandonar um pecado escondido, ela recua. Em Lucas 9:23, Jesus foi claro: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Cristianismo sem renúncia não é cristianismo. Seguir Jesus sempre custou tudo. A cruz não é símbolo de conforto. A cruz é símbolo de morte do ego, da velha vida, do velho eu. Quando alguém diz que ama a Deus, mas não consegue abrir mão de um relacionamento errado, de um hábito pecaminoso, de uma prática que a Bíblia condena, essa pessoa não está seguindo Jesus, está apenas usando o nome dele. E sabe o que é mais perigoso? Ela muitas vezes acredita que está tudo bem, mas a palavra diz em Tiago 1:22: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. Sim, enganando a si mesmos. O sexto sinal é ainda mais revelador. A pessoa não tem temor de Deus. Ela não respeita a santidade, não leva o pecado a sério, não sente peso espiritual nas escolhas erradas. Tudo é tratado com leveza, tudo é normalizado. Tudo vira Deus entende. Mas a Bíblia diz em Provérbios 1:7: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Sem temor não existe obediência genuína. Sem temor não existe arrependimento profundo. Sem temor não existe transformação real. O temor de Deus não é medo de punição, é consciência da santidade. É respeito profundo. É entender que Deus é amor, sim, mas também é justo, santo e verdadeiro. Quando alguém vive pecando sem dor no coração, sem arrependimento, sem vontade de mudar, isso não é liberdade em Cristo, isso é afastamento espiritual. O apóstolo Paulo faz um alerta fortíssimo em Gálatas 6:7. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. Deus não é enganado por palavras bonitas. Deus não é impressionado por cargos na igreja. Deus vê o coração. E então chegamos ao sétimo sinal, talvez o mais ignorado de todos. A pessoa não ama os irmãos de verdade. Ela critica mais do que edifica, julga mais do que ajuda, divide mais do que une. João foi extremamente direto em 1 João 2:9. Quem diz estar na luz, mas odeia seu irmão, ainda está nas trevas. Isso é forte. Não sou eu quem está dizendo, é a Bíblia. Não existe cristianismo verdadeiro sem amor prático. Não existe fé genuína sem misericórdia. Não existe novo nascimento sem mudança na forma de tratar as pessoas. Jesus disse em João 13:35: nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Repare, ele não disse que reconheceriam pelos milagres, nem pelo conhecimento bíblico, nem pela eloquência, mas pelo amor. Quando alguém vive constantemente em conflitos, mágoas, fofocas, falta de perdão e dureza de coração, algo está errado espiritualmente. Isso não significa que cristãos não se machucam, mas significa que cristãos não permanecem presos ao ódio.
Agora preste muita atenção nisso aqui. Esses sinais não existem para gerar medo. Eles existem para gerar consciência. Em 2 Coríntios 13:5, Paulo diz algo essencial. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem a si mesmos. O Evangelho não nos chama para apontar dedos. Ele nos chama para olhar para dentro. Porque o maior perigo não é alguém não ser cristão. O maior perigo é alguém achar que é sem realmente ser. E a boa notícia é que enquanto há vida, há tempo. Tempo de arrependimento, tempo de mudança, tempo de voltar. Existe algo extremamente perigoso que a Bíblia denuncia repetidas vezes: a autoilusão espiritual. Gente que acha que está salva, acha que está firme, acha que está no caminho certo, mas nunca percebeu que está longe de Deus. Em Provérbios 14:12, a palavra diz: há caminho que parece direito ao homem, mas no final conduz à morte. Isso é assustador, porque não fala de um caminho obviamente errado. Fala de um caminho que parece certo, parece cristão, parece piedoso, parece espiritual, mas não é. E Jesus deixou isso ainda mais claro quando contou uma das parábolas mais ignoradas dos evangelhos, a parábola das 10 virgens. Em Mateus 25, todas eram virgens, todas tinham lâmpadas, todas aguardavam o noivo. Externamente não havia diferença, mas internamente só 5 tinham azeite. O azeite representa intimidade, vida espiritual real, presença do Espírito Santo. As outras 5 tinham aparência, mas estavam vazias. Isso nos revela algo profundo. Não é a aparência espiritual que garante a entrada no reino, é a vida espiritual verdadeira. Aqui surge outro sinal silencioso de quem não é realmente cristão. A pessoa não tem vida secreta com Deus. Ela até fala de Deus em público, mas no secreto não ora, não busca, não lê a palavra. Jesus disse em Mateus 6:6, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai em secreto. Cristão verdadeiro não vive apenas de momentos públicos com Deus. Ele constrói intimidade longe dos holofotes. Quando não existe vida no secreto, a fé vira palco, vira discurso, vira encenação, e com o tempo o vazio aparece. O apóstolo Paulo alertou sobre isso em 2 Timóteo 3:5, quando descreve pessoas que teriam aparência de piedade, mas negariam o seu poder. Aparência sem poder, religião sem transformação, nome de cristão sem vida cristã. Esse texto parece ter sido escrito para os nossos dias. Agora pense nisso. Quantas pessoas defendem Deus com palavras, mas desonram Deus com atitudes? Outro sinal claro é quando a pessoa não aceita a correção bíblica. Quando alguém tenta alertar, ela se irrita. Quando a palavra confronta, ela se fecha. Quando é chamada ao arrependimento, ela se justifica. Mas a Bíblia diz em Provérbios 12:1, quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas quem odeia a repreensão é insensato. Cristão verdadeiro não foge da correção. Ele entende que correção é cuidado. Deus corrige quem ama. Em Hebreus 12:6 está escrito: o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que recebe como filho. Quando alguém vive sem correção, sem confronto e sem incômodo espiritual, talvez não esteja vivendo como filho, mas como espectador. E isso nos leva a outro ponto sensível. A pessoa usa a graça como desculpa para continuar no pecado. Ela diz: Deus é amor, e Ele é. Mas esquece que Deus também é santo. Paulo já enfrentava esse problema na igreja primitiva. Em Romanos 6:1, ele pergunta: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? E ele mesmo responde: de modo nenhum. A graça não é licença para pecar. A graça é poder para mudar. Quando alguém vive conscientemente no pecado, sem arrependimento, sem luta, sem desejo de mudança, essa pessoa não entendeu a cruz. Jesus não morreu para que continuássemos presos. Ele morreu para nos libertar. Outro sinal extremamente revelador é quando a fé não influencia as decisões diárias. A pessoa crê, mas decide como todo mundo decide. Fala de Deus, mas vive guiada por sentimentos. Diz confiar, mas age como se estivesse sozinha. Em Provérbios 3:5 a Bíblia diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Cristão verdadeiro consulta Deus antes de agir, busca a direção, espera a resposta.
Quando Deus não participa das decisões, ele não governa a vida. E aqui vai uma verdade dura, mas necessária. Não é o quanto alguém fala de Deus que prova sua fé. É o quanto ela obedece quando ninguém está vendo. Jesus deixou isso claro em Lucas 6,46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Essa pergunta continua ecoando até hoje. Ela atravessa igrejas lotadas, ela atravessa cultos emocionantes, ela atravessa gerações. Porque chamar Jesus de Senhor exige submissão. E sem submissão não há senhorio. Esses sinais não são para gerar medo irracional. Eles são para despertar uma fé verdadeira. Porque Deus não quer seguidores confusos, Ele quer filhos conscientes. E ainda há algo muito importante que precisamos falar. Algo que separa definitivamente religião de relacionamento. Existe um erro espiritual que atravessa séculos e continua fazendo vítimas até hoje. Confundir religião com relacionamento. Religião ensina regras. Relacionamento transforma o coração. Religião muda o exterior. Relacionamento muda o interior. Jesus nunca veio fundar uma religião. Ele veio restaurar o relacionamento entre Deus e o homem. E isso fica claro quando ele faz uma das declarações mais fortes de toda a Bíblia. Em Mateus 7, 22 e 23, Jesus diz: Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: Nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Perceba algo assustador aqui. Essas pessoas fizeram coisas espirituais, falaram em nome de Jesus, atuaram dentro do ambiente religioso. Mas Jesus diz: Nunca os conheci. Não disse: Eu conheci e vocês se afastaram. Disse: Nunca. Isso revela algo profundo. É possível estar perto das coisas de Deus e ainda assim estar longe do próprio Deus. Aqui está um dos sinais finais de que alguém não é realmente cristão. Não existe relacionamento pessoal com Jesus. A pessoa conhece doutrinas, mas não conhece o Senhor. Conhece versículos, mas não conhece a voz de Deus. Conhece a igreja, mas não conhece o coração do Pai. Jesus disse em João 17:3: A vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Vida eterna não começa depois da morte, ela começa no relacionamento. Cristão de verdade não vive apenas obedecendo regras. Ele vive ouvindo a voz de Deus, sendo moldado, sendo confrontado e sendo amado. Outro sinal muito claro aparece quando não há arrependimento verdadeiro. A pessoa até se sente mal quando erra, mas não muda. Sente culpa, mas não se arrepende. A Bíblia diz em 2 Coríntios 7:10: A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Arrependimento não é apenas sentir, é decidir mudar de direção. Quando alguém vive caindo sempre nos mesmos pecados, sem luta, sem dor espiritual, sem clamor por mudança, isso não é fraqueza humana comum. Isso é ausência de arrependimento genuíno. Cristão de verdade odeia o pecado mesmo quando cai nele. Ele não se acostuma, ele não normaliza, ele não justifica. E aqui está um ponto decisivo. O verdadeiro cristão persevera. Jesus disse em Mateus 24:13: Aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é sobre começar bem, é sobre continuar. Não é sobre empolgação inicial, é sobre fidelidade diária. Quem não é realmente cristão, desiste fácil. Quando surgem dificuldades, abandona. Quando Deus silencia, esfria. Quando o obedecer dói, recua. Mas quem nasceu de novo continua mesmo cansado, continua mesmo ferido, continua mesmo sem entender tudo, porque não segue uma religião, segue uma pessoa. Agora talvez alguém esteja ouvindo isso com o coração apertado. Talvez esses sinais tenham batido forte. Talvez você tenha se reconhecido em alguns deles. E se isso aconteceu, aqui vai a melhor parte de todo esse vídeo. A porta ainda está aberta. A Bíblia diz em 1 João 1:7: Se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado.
Não importa o quão distante alguém esteja, não importa quanto tempo viveu de aparência, enquanto houver arrependimento, há perdão. Deus não está procurando pessoas perfeitas, Ele está procurando corações sinceros. E o verdadeiro cristianismo começa quando alguém para de fingir e decide se render, porque no final não será a placa da igreja que vai falar por você. Não será o cargo, não será a aparência, será o relacionamento. Jesus não perguntará quantos cultos você frequentou. Ele perguntará se você o conheceu. E agora eu te faço a mesma pergunta com amor e verdade. Você apenas segue uma religião ou vive um relacionamento real com Cristo? Se esta mensagem mudou a forma como você enxerga a sua caminhada espiritual, inscreva-se no canal e deixe seu like. Estamos aqui para desenterrar as verdades que muitos tentam ignorar. Cultive uma fé real e transforme o seu futuro. O próximo tesouro da palavra será revelado em breve.